Eu tô trazendo aqui desenho gestual como o primeiro vídeo do canal. A ideia aqui é que eu vou estudar ilustração e eu quero melhorar essa área até virar concept art e concept artist, né? Eu ainda não conheço muito de ilustração, apesar de trabalhar com desenho há mais ou menos uns 4, 5 anos na área da tatuagem. Eu conheço pouquíssimo o mundo da ilustração, o mundo de concept. E eu vou decidir passar os meus... Eu decidi, né, nesse meio tempo, passar os meus estudos como forma de vídeo, para que outras pessoas também vejam como é a rotina, o que a gente tem que estudar ou não, o que a gente vai acabar passando nesse processo de estudo. E eu vou começar hoje pelo vídeo de gesture, porque eu acho que dentro do desenho, se você não sabe fazer nada, se você não consegue fazer nem um boneco de palito, né, como muita gente tem esse costume de falar, eu acho que esse dá pra você começar, sabe, assim, dá pra você começar a fazer já hoje, assim, sem nenhum muito problema. Como você pode ver, o desenho ele é muito mais solto, a ideia é você captar mais o movimento do personagem, captar mais a essência de peso, proporção, dá pra você estudar muita coisa em gesture, mas eu tô focando nesse estudo aqui em específico, em fazer muito mais do movimento, tá? Procurando mais entender o movimento deles, como uma coisa se balançava na outra, como eles têm equilíbrio, né, entre uma parte e outra. E você pode ver, eu vou mexendo muito no desenho e tal, mas o essencial do gesture, que não é... Eu não tô nos primeiros gestuais que eu já fiz, né, eu já fiz alguns outros antes, mas nesse aqui eu tô tentando mudar um pouco. Tava tentando dar uma melhorada no esboço. Mas o gesto não é pra você fazer isso, é pra você literalmente fazer desenho feio. Muito desenho feio. Eles são estudos de mais ou menos uns 30 segundos, 1 minuto, que é pra você não se apegar a detalhes. Fazendo gestual você vai começar a entender melhor esse balanço, você vai se desprender um pouco de fazer coisa bonita e começar a pensar um pouco mais em outros aspectos do desenho, né? Que existem diversos aspectos de desenho. E durante que for passando aí os próximos vídeos, né, conforme for andando para os próximos, eu quero estar trazendo os outros fundamentos também, né, como perspectiva, sombra e luz, valor, pintura. Pintura é uma coisa que eu quase nunca estudei. Se dizer que eu estudei foi pouco digital, né, eu estudei algumas coisas de pintura digital, tem alguns processos que eu já conheço, mas eu quase nunca estudei nada de cor em si, eu quase não conheço nada de teoria. Então eu vou trazer cada fundamento de acordo com o que eu for estudando durante a semana. Essa semana eu vou trazer mais sobre perspectiva, forma e pintura. Eu quero começar a pintura porque eu nunca fiz nenhum estudo de pintura. Então eu vou fazer os dois durante essa semana. E eu pretendo trazer o canal aí, 4, 5 vídeos por semana, se é o que eu conseguir, se eu conseguir gravar e ter todo esse detalhe, né, junto. Enfim, como vocês estão observando, eu fui captando o movimento de gesture conforme a gente foi fazendo, eu peguei várias referências diferentes, né? Você pode ver que eu peguei umas 4 referências ali pra montar. Acho que em seguida no vídeo tem até mais algumas. Mas você pode ver que até uma pose meio parada, ela tem um certo movimento, né? Ela tem um jeito de expressão, uma linha de ação. E como a gente traduz isso no gestual? Tem alguma forma que é você desenhar um C, um I e um S. São formas que você vai acabar utilizando mais, né? Forma de linha, né? No caso, vai desenhar um C, um I, um S, para desenhar as curvas do corpo, do que você estiver desenhando. Gestual também não se limita só a personagem, tá? Você pode usar isso em cenário, pode usar isso em composição, né, da imagem. Nesse caso eu trouxe o mais clássico, que é desenhar pessoas em poses paradas. Um desafio que eu recomendo, e eu vou fazer ele acho que diariamente até, é de você fazer uma meia hora de gestual por dia, que aí você vai acabar soltando mais a sua mão. Você pode ver que acho que no próximo vídeo eu fiz de um jeito muito travado, eu tava segurando a ponta da caneta assim, e eu não desenho assim no tradicional. Aí eu vi que tava meio estranho, né, não tava funcionando, não tava fluido. Eu peguei, deixei a caneta um pouco mais solta na minha mão e resolveu, e é o que eu tô fazendo aqui mais nesse. No outro acho que tá mais travado. Mas e vocês aí, o que vocês querem com desenho? Vocês têm interesse mais em fazer por hobby, fazer por busca de trabalho também? Tem alguém que tem dúvidas de como ter acesso, né, ao mundo de arte e tal? A ideia que eu tenho daqui pra frente é de estudar mais mesmo, fazer um curso focado em concept. Eu acho que eu nunca estudei arte de uma maneira paga, né, por assim dizer, uma maneira mais avançada. Eu sempre estudei meio que por tutoriais do YouTube e sempre meio que estudando por conta. Isso é bom até um certo ponto, eu quero continuar estudando por conta até eu ter um fundamento mais forte, ter essa base estruturada melhor.
Porque dentro da área de tatu em si, onde eu atuo, não tem lá muito uso de arte. Por mais incrível que isso pareça, a gente trabalha muito mais com colagens, trabalha muito mais com tracing também, a gente usa bastante, pra economizar tempo. São coisas que vêm dentro da área da tatuagem e eu gosto muito mais, eu percebi, né, com o tempo, que eu gosto muito mais de ficar explorando coisas, explorar desenhos, explorar thumbnails, explorar essas paradas do que em si finalizar. Então eu curto muito tatuar, eu acho maneiro pra caralho, mas não faz mais parte, assim, do meu, do meu entender artístico, sabe? Não tava conseguindo progredir muito, tava ficando muito engessado. E isso me frustrou em algum certo ponto, tanto que o gestual é um dos fundamentos que eu mais gosto, dentro dos que eu já estudei. É um dos que eu mais gosto de praticar, um dos que eu mais gosto de explorar ideias. Eu tenho muita vontade de desenhar coisas que às vezes vêm na minha cabeça, umas ideias meio, né, sem pé nem cabeça, e passar isso pro papel e não conseguir foi uma das coisas que foi me frustrando e me forçou a querer melhorar. Então, nesse sentido de explorar mesmo tudo que a gente procura dentro da arte, né? Explorar, eu acho que o gestual ele tem essa capacidade inicial, pelo menos, de você ver, você coloca tal coisa ali, você coloca de tal jeito, vai ficar mais interessante, menos interessante. Vai começar a fazer mais sentido depois de você começar a estudar arte com um pouco mais de tempo, né? Um pouco mais de qualidade também. É, Nossa Senhora! Eu aconselharia muito vocês olharem o canal do Marco Álvares, o canal da Sula, que é onde eu estou começando a entender como é o processo de ilustração, um processo de concept, um processo de desenho no geral, o que é uma arte para mercado, o que é uma arte mais pessoal. E uma das minhas referências mais fortes que eu tenho hoje em desenho de concept é o Felipe Pagliusso, brasileiro também. Eu tenho muito a chegar ainda para chegar nesse ponto deles, chegar num ponto mais interessante de desenho, e eu gostaria de passar tudo isso em vídeo daqui para frente. Então vai ter uma temática em si os vídeos, vai ter, né, o que eu estou fazendo no dia, mas a ideia é conversar com vocês, ver aonde vocês estão. Se alguém tiver dica, também tiver alguém mais profissional vendo o vídeo, eu adoraria que você comentasse alguma coisa para eu entender alguns dos caminhos, talvez umas escolas de arte diferentes. E aprender um pouco mais com todo mundo. Acho que todo mundo aqui tá pra trocar ideia, né? Conversar mesmo e aprender mais sobre arte diariamente. Por isso que eu fiz um formato um pouco mais cru aqui no YouTube. Eu queria que fosse mais realista mesmo, uma coisa um pouquinho mais próxima da realidade. Não tem lá muita edição, não tem lá muito contexto do que eu vou fazer. Se você tem interesse de estudar junto comigo, tirar suas dúvidas, aí talvez trazer mais dúvidas pra mim, eu faço questão de num vídeo ou outro caçar como isso funciona, né? Entender um pouco mais desse processo como um todo, que é a pintura digital, que é a pintura tradicional também. Em algum momento eu vou trazer vídeos fazendo coisas no tradicional, que é onde eu, cara, gosto muito. Gosto mais às vezes do que do digital em si. Eu acho que é um processo mais livre, tanto no gestual. Conforme eu falei pra vocês aqui no vídeo, vocês podem ver que os outros esboços estavam muito duros. Então o jeito que eu tava segurando a caneta tava muito diferente. Eu decidi trazer de um jeito mais leve, né, mais solto. Eu acho que aqui eu consegui, de certa forma, melhorar um pouco mais o esboço, ser um pouco mais solto, não tá preso ao movimento e tal. É uma coisa que a gente treina bastante na tatuagem e no desenho, no geral. É bom você ter o movimento do braço inteiro, né? Apesar da minha mesinha ser essa gigantesca mesinha, a gente pratica aqui também. Eu acho que não interfere muito na qualidade do que a gente vai fazer. E é isso, você que curtiu o vídeo e tem interesse de acompanhar essa jornada ou seguir essa jornada junto comigo, de fazer uma carreira dentro da arte, uma carreira dentro dos fundamentos de arte e sabe lá o que você vai querer trabalhar, acompanha os vídeos do canal, eu vou começar a postar mais frequentemente. Eu conheço o primeiro, então tamo junto. Até uma próxima. Valeu!